Ao considerar a mulher um objeto, assim como era objetivada na tela, era objetivada nas relações de trabalho cotidianas. Logo, a TV virou catálogo. Você escolhia na tela. Havia muitas atrizes que, bem, por um papel, eram capazes de qualquer coisa. Hoje vou te contar tudo o que está por trás do famoso catálogo da Televisa. Disse que é uma das maiores redes de venda de garotas do México, composta por famosas atrizes dispostas a tudo para se destacar em suas carreiras. Além disso, políticos, empresários, esportistas e outras pessoas com enorme poder aquisitivo, como mafiosos ou narcotraficantes como o Chapo Guzmán, foram associados a ela, capazes de lidar com somas milionárias em pesos ou dólares por algum serviço. São muitos os rumores que cercam este famoso catálogo e até agora já é uma longa lista de mulheres que afirmam ter sido convidadas a fazer parte do exclusivo repertório. Será um mito ou uma realidade? Você me dirá. A primeira vez que me convidaram eu estava fazendo muchachitas e eu tinha meu namorado que era Aritels. Então, ao precisar fazer a reserva, eu disse sim, muito obrigado, Aris e eu estaremos lá. Me disseram, não, só você está convidada. Eu disse, sabe de uma coisa? Não estou com vontade de ir. Não, muito obrigado. Desliguei, me ligaram de novo perguntando por que não? Quase não estamos perguntando. O que me ofereceram foi ir entreter uns senhores que eu não conhecia. E me pareceu o mais baixo e nunca aceitei. Como este testemunho da atriz Kate Del Castillo, existem muitos mais que colocam em dúvida se realmente se trata apenas de uma lenda urbana da Televisa, este meio de comunicação que desde os anos 50 é considerado líder na produção de conteúdo audiovisual em espanhol, abrangendo quase todo o território subcontinental latino-americano e, portanto, acumulando uma grande fortuna que por muitos anos passou de geração em geração na família Azcárraga, pois foi graças ao seu fundador, Emílio Azcárraga Milmo, que a empresa foi um grande sucesso desde o início. Especialmente pela atenção que deu ao seu repertório de artistas, que desde o ano de 78 começaram a ser treinados de maneira profissional no que hoje é conhecido como Centro de Educação Artística, ou seja, o Centro de Educação Artística, também fundado por Emílio Azcárraga. Isso com o único propósito de preparar profissionalmente as futuras gerações que ocupariam um lugar no meio de comunicação, sejam eles atores, cantores e dançarinos, claro, com uma condição de exclusividade para a Televisa. Que essa exclusividade era mais comum no passado. Mas da mesma forma, foi assim que se formaram as primeiras gerações de artistas que decolaram em suas carreiras com a ajuda deste gigantesco meio de comunicação. No entanto, de uma forma ou de outra, esse projeto foi distorcendo seu foco com o passar do tempo. Pouco a pouco, seus talentos foram chamando a atenção de pessoas poderosas e eles viram neles outra oportunidade de negócio, uma muito mais obscura e muito distante da atuação. Assim, no início dos anos 90, o Centro de Educação Artística se tornou uma agência de acompanhantes, mas uma de muito prestígio e voltada para grandes personalidades dos mais altos níveis socioeconômicos. Desportistas, políticos e distinguidos empresários eram seus principais clientes. Eles tinham à sua disposição uma lista de belas mulheres dispostas a entretê-los. Dito assim, seguindo a experiência de Kate Del Castillo mencionada anteriormente. Mas aqui a pergunta é, quem eram essas jovens que, além de se prepararem como artistas, também faziam parte do que era o início do tão famoso catálogo da Televisa? Disse que figuras como Edith Gonzalez, Yuri, Rebecca Jones fizeram parte da primeira geração de acompanhantes. E não apenas elas, mas também incluíam pessoas do sexo masculino como Eduardo Capetillo, Eduardo Palomo e Alejandro Tomás. Desde então, começaram a se formar as histórias que no futuro apareceriam nas redes sociais como uma lenda, contadas inicialmente de forma anônima e com uma grande porcentagem de serem ou não verdadeiras. Então, as primeiras indicações deste rumor vieram à luz através do Twitter. Era uma imagem do que parecia ser um catálogo com fotografias de atrizes, seus dados pessoais e, claro, o logotipo da Televisa que não podia faltar.
A fotografia da própria Lucerito foi a que causou alvoroço e muitas especulações, pois a noiva da América, naquela época conhecida como Lucerito, aparecia muito sorridente ao lado de seus dados pessoais, como idade, telefone e especificações muito obscuras. 24 anos estado civil solteira e virgem, seguido das supostas taxas de acordo com o serviço a ser solicitado, como por exemplo, passar a noite, $1 milhão jantar como convidada, 100 mil novos pesos acompanhante para eventos sem imprensa, 200 mil novos pesos acompanhante para evento com imprensa, 900 mil novos pesos, dando a esta informação os primeiros vislumbres do que era o lado obscuro desta empresa. No entanto, não teve grande impacto por algum tempo, até que alguém de muito prestígio se pronunciou a respeito. Tratava-se nada mais, nada menos que de Mário Lafontaine, um dos produtores mais importantes que esta empresa já teve, cuja relação de trabalho data desde os anos 80, época em que começou a trabalhar no âmbito criativo para diferentes projetos como vídeos musicais, cenários, revistas, novelas e, acima de tudo, a imagem pública que queria que os artistas projetassem. O homem foi escalando a pirâmide do sucesso até se tornar apresentador do programa Hoje. Ele tinha dado tanto a esse meio de comunicação que parecia que trabalhariam juntos até o fim de seus dias. No entanto, 28 anos depois, de repente as portas de sua tão amada empresa se fecharam para ele. O motivo, foi divulgar mais informações do que os proprietários queriam que permanecessem em segredo. E sim, era o misterioso catálogo onde as atrizes vendiam seus serviços para quem tivesse maior poder aquisitivo. Quem diz que é legal e quem diz que é ilegal? Quem tem o direito de dizer o quê? Por quê? Neste país de corrupção, como ousam dizer que isto está certo ou isto está errado? Como ousa a menina Penha Nieto julgar e colocar a prole? Não era a primeira vez que o produtor fazia referência ao que ele chamava de o maior bordel do México. No entanto, até então, sua mensagem tão direta já não tinha maiores repercussões. Ele havia sido banido para a vida e não havia nada que impedisse o relato de sua própria experiência dentro do segredo obscuro da Televisa. Com suas declarações, ele apenas destacou o que já era um segredo conhecido por todos, mas uma das maiores provas da existência deste famoso catálogo foi revelada em 2009 quase por mero acaso, pois inesperadamente foi possível ligar o Chapo Guzmán como um cliente desta poderosa empresa. Isso depois que em Durango foi realizada uma busca em uma das propriedades deste poderoso chefe do tráfico. Naturalmente, o que se esperava encontrar era o típico do mundo do narcotráfico, falando de substâncias, dinheiro em espécie, armas e afins, evidências comprometedoras, mas para surpresa das autoridades, o que descobriram acabou por confirmar aquela teoria tão louca. Era um catálogo cujo conteúdo parecia cumprir com as características do que tanto temos falado. Tinha os dados de uma grande quantidade de mulheres à disposição deste traficante e, incrivelmente, foi possível constatar que todas e cada uma delas estavam de alguma forma relacionadas com a Televisa. No entanto, a notícia teve pouca relevância porque as garotas disponíveis eram praticamente novas no mundo artístico. Além disso, quase todas de origem colombiana. Foi um amigo político cujo nome não me lembro, mas foi há 1000 anos atrás. Ele me falou muito assustado para dizer: Violeta, acabei de receber o catálogo do famoso catálogo do qual tanto falam. E eu, de quem você está falando? Não tenho ideia do que. Não é que não. Ele me contou várias coisas que eu negava serem verdadeiras. Ele afirmou, jurou que tinha isso em mãos. Fui ao B para te ver, seu desgraçado. Porque eu ia te repreender. Obviamente ele não me encontrou. Era algo tão irreal para as atrizes que de repente descobriam sobre esse grande negócio. No entanto, estava longe de ser o pior, pois além dessa forma de contratar serviços íntimos, também existiam os chamados jantares da Televisa, esses eventos tão extravagantes, onde apenas pessoas extremamente exclusivas podiam entrar.
Eles eram especialmente direcionados aos publicitários que olhavam ao redor para selecionar uma sortuda que havia sido convidada para o evento. As refeições dos publicitários eram basicamente: você era uma escolhida sim. Uau! Se te convidavam para as refeições de publicidade. Porque literalmente essas refeições eram para oferecer as atrizes aos publicitários, que são as pessoas que investem dinheiro na Televisa, que são os que compram os tempos de ar. Sem dúvida, se tornou uma empresa de dupla moral, cheia de negócios extremamente obscuros, negócios que eram realizados atrás de uma porta muito famosa, a chamada Casa das Campainhas, um endereço onde foram fechados centenas de acordos bastante questionáveis e que estava localizado no bairro Roma da Cidade do México. Rodeada de luxos e um acabamento francês muito ostentoso, isso se tornou o ponto de encontro para fazer negociações. Em outras palavras, onde estava o ponto operativo do maior bordel do México. Disse que os clientes chegavam à porta em seus carros luxuosos, que depois desciam e entregavam as chaves aos seus motoristas para se afastarem de lá, pois muito provavelmente ninguém queria ser relacionado com o assunto. E como se não fosse suficiente, e para dimensionar o poder dessas negociações, há quem garanta que não existia apenas uma casa em Las Campanas, mas que eram duas, sendo a outra localizada no bairro Polanco, destinada a cumprir o mesmo objetivo que a primeira. A demanda era tão grande que cada vez havia mais mulheres neste catálogo e nas refeições com publicitários. No entanto, na lista de atores disponíveis para prestar seus serviços nesta casa, também se especula o nome de Sebastián Rulli, Eduardo Yáñez e do sexo feminino, Vivi Gaitán, Glória Trevi e Érica Buenfil, sendo sem dúvida um serviço de alta gama, pois a casa contava com quartos amplos equipados para a intimidade. E não só isso, mas também disponibilizava um motorista pessoal para os clientes para que fossem bem atendidos no que solicitassem. Com todos esses dados, até agora, o fato de ser uma verdade irrefutável tem mais peso do que ser apenas um mito, e cada vez mais atrizes se pronunciam contra essas práticas, que não apenas falam para dar sua opinião, mas tiveram a oportunidade de recusar fazer parte da rede deste bordel. Uma senhora, uma das famosas representantes de artistas, me falou que havia um catálogo da Televisa e perguntou se eu queria participar. Muito gentilmente, eu disse a ela que não me comportava de acordo com esses padrões sexuais ou favores sexuais, lidava com cifras muito importantes como para que alguém concordasse. Ela me disse que havia até 1 milhão de pesos por noite quando alguém acompanhava algum executivo ou cliente da Televisa da empresa. Transformado em um mundo absolutamente escuro e turbulento, infelizmente não poderiam faltar os abusos contra os mais pequenos, e é aqui que aparece o tão famoso programa Chiquiladas, tão famoso na sua época que supostamente foi cobrado com favores íntimos das crianças para poder manter um papel. Naturalmente, aqueles que de alguma forma foram ligados a esta situação falaram para negar tanto a existência de tal documento quanto a sua participação no mesmo. E tal foi o caso de Lucero, que além disso fez parte do elenco de Chiquiladas. É muito bobo pensar que se o catálogo existisse e eu estivesse nele, cobraria 15 quantos. Nunca me dediquei a nada que não seja trabalhar, seja lá o que for fazer. Quer dizer, nunca me dediquei a drogas, prostituição, álcool ou qualquer coisa do tipo, nunca tive necessidades. Como eu comentava outro dia, não conheço ninguém no mundo que tenha em suas mãos ou tenha visto algum dia um catálogo da Televisa. A cantora e atriz solo se referiu a isso como uma lenda urbana que não pode ser comprovada, mas existem muitas figuras do meio que afirmam ter sido convidadas e até mesmo obrigadas a comparecer a eventos de final reprovável. Por outro lado, sendo este um negócio com pessoas tão poderosas envolvidas, é muito fácil saber que a verdade como tal nunca virá à luz, mas os rumores continuarão aparecendo e envolvendo figuras públicas de alto escalão, entre as quais naturalmente se encontram políticos. Foi o caso de Carlos Salinas de Gortari, que durante seu mandato supostamente recebeu em Los Pinos celebridades como Thalía e Adela Noriega, que compareceram com o objetivo de satisfazer seus desejos carnais, sendo ele o único afortunado a receber o serviço em domicílio por ser o presidente do México.
E como se não bastasse, não foi a única vez que um presidente da República foi escolhido a partir desse catálogo, pois disse que Angélica Rivera foi a escolhida para desempenhar o papel de esposa de Peña Nieto durante seu mandato, disputando o lugar entre ela e Galilea Montijo. Mas o que você acha de todas as especulações? Será verdade ou mito o tão famoso catálogo mais grande do México ou o bordel? Deixe-me saber nos comentários, um tema bastante polêmico. Se você gostou deste vídeo, algo diferente do resto, deixe seus comentários aqui embaixo e talvez possamos fazer um tema semelhante.